Bom, vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós vamos aqui, nós tivemos há cerca de 3 semanas atrás uma primeira conversa aqui com a presença da COP e do NPH, que trabalharam junto com a Prefeitura nessa fase de identificação do que aconteceu ali, que provocou essa tragédia ali na ciclovia, na Avenida Niemeyer. Já na última apresentação que a gente fez, a gente pode ter uma ideia, mas basicamente nós contratamos o que a gente chama de uma perícia independente, formada pela COP e pelo NPH, que buscar investigar essa causa do incidente, apontar as soluções de engenharia e a viabilidade dessa ciclovia, né? Também foi realizada uma batimetria, quer dizer, um estudo das ondas do fundo do mar naquela costa. Como eu disse aqui, esse resultado já foram apresentados em 20 de maio, né, e apontaram uma falha técnica no detalhamento do projeto executivo, enfim, naquele trecho justamente, né? Basicamente, o que se tirou como conclusão é que o dimensionamento da viga, né, daquele tabuleiro, que colidiu, que teve acidente, não estava com o peso adequado para o esforço vertical da onda naquele trecho, foi assim como fruta da imprensa. Então, se vocês lembram aqui, a força da onda batendo ali por baixo, a capacidade de aguentar aquela pressão da onda, aquela energia da onda ali, era muito menor do que foi a energia da onda, que apresentava o que significava esse problema no projeto executivo ali. Só para deixar claro aqui, quer dizer, além da COP, da UFRJ e do NPH, nós contratamos, aí no final desses estudos, né, que na verdade a COP e o NPH, eles apresentam uma série de, identificam um problema, apresentam uma série de encaminhamentos como solução, né, e a gente contratou o escritório Casagrande Engenharia. Então, Casagrande, infelizmente, não está aqui hoje, mas tem pessoas que trabalham com ele, para fazer o que eles chamam de CQP, que é uma conformidade de qualidade do projeto. É como se fosse uma rechecagem no projeto, né, que é uma consultoria externa para validar todos os estudos propostos para a execução desse trecho, né? Então, ou seja, isso é a solução que a gente vai apresentar aqui hoje. Ela envolve técnicos da Prefeitura, da COP, do NPH, engenheiros da empresa, do consórcio com temática Concrejato, e também foi validado pelo CQP, que na verdade vem a ser essa consultoria externa que chegou a partir da análise feita pela COP e NPH, a partir do projeto elaborado, você ainda tem uma terceira volta, que é esse CQP. Eu vou passar a palavra para o secretário Alexandre Pinto, ele vai apresentar aí a solução encontrada e falar um pouco sobre o prazo também. Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Em relação à solução adotada do projeto desse trecho atingido, né, na ciclovia, nós faremos a reconstrução do trecho atingido com reforço estrutural da plataforma, da nova plataforma. Para isso, foram utilizadas as cargas adequadas aos esforços verticais e horizontais apontados aí pelos estudos desenvolvidos pela NPH e pela COP, no qual as senhoras e senhores tiveram acesso aqui no dia 20 de maio. Esses estudos indicam uma onda centenária que provocará uma carga, né, da ordem de 6,6 toneladas por metro quadrado, no sentido de baixo para cima. E com isso, com essas cargas adequadas, mais as cargas de norma previstas, foi possível os projetistas do consórcio construtor, junto com a própria prefeitura e com o certificador de projeto, chegar à análise final aí dessa que a gente vai apresentar hoje. Para isso também houve a necessidade de construir novos pilares, como a gente vai apresentar aqui. Além desses novos pilares, as fundações deles seriam ancoradas no costão rochoso, ou seja, na rocha. Bom, aqui são algumas etapas que nós temos da construção. Primeiro é a limpeza da área atingida, que já está nessa fase agora, né, está acontecendo no momento. A demolição, né, dos 3 pilares que sustentavam aquele trecho da obra.
também já aconteceu. E aí são as próximas fases que nós detalharemos um pouquinho mais aqui na frente. Primeiro, a reconstrução das fundações, né? Os pilares serão novos. Reconstruiremos também, a fundação será ancorada na rocha. O tabuleiro será concretado nos pilares, ou seja, que a gente chama de uma solução hiperestática, né, formando uma estrutura única. O reforço dos 2 pilares externos existentes, né, nós mexeremos em 5 pilares, né, 3 novos e 2 existentes. A implantação das próprias vigas pré-moldadas, feitas em concreto armado, e a colocação do concreto armado com peso adequado, definido pelos calculistas, conforme eu falei, nessas cargas aí que foram determinantes. Bom, aqui é o vão que vai ser substituído, ou seja, o vão aí na Gruta da Imprensa, que tem em torno de 18 metros de extensão. E aqui será como será feito os novos pilares e as novas ancoragens. Eu vou tentar chegar um pouquinho próximo aqui para poder falar melhor para você. Bom, como vocês podem ver, nós temos 3 novos pilares, né, com seção de 2 metros por 0,60. Esses pilares substituirão aqueles 3 que já foram demolidos, e eles foram dimensionados exatamente para ter o esforço, na verdade, que há de baixo para cima, ou seja, um potencial arrancamento, né, dos pilares, e também os esforços de cima para baixo, principalmente o peso próprio dessas novas vigas e também a carga prevista de multidão. Além disso, nós teremos o reforço desses 2 pilares nas extremidades. Esses reforços acontecem principalmente nas suas fundações, para que eles possam receber as novas cargas provenientes dessa estrutura das vigas e lajes aí. Aqui é um esquemático, então, um outro desenho, né, na verdade, onde tem as dimensões, né, dos blocos, das estacas, dos pilares, tá, e a estrutura em si, como será feita. Desculpa, se você voltar para o anterior, acho que explica com mais calma. Bom, também só para reforçar aqui nessa informação, né, além dos pilares, né, eu vou provar aqui para frente, a gente vai também estar apresentando um pouco mais. E essa solidarização aqui é muito importante falar um pouco, né? Ela na verdade, como eu falei, uma solução hiperestática, no qual a gente constrói, solidariza, né, a viga com os pilares, né? Então isso forma um único bloco, onde na verdade ela se torna uma solução, como eu falei, hiperestática. Ela sai de uma solução biapoiada para essa solução que você tem apoios contínuos. Aqui nós temos um corte transversal, no qual vocês podem ver as dimensões do novo bloco de fundação. As estacas, na verdade, que são penetradas na rocha, são estacas aí com diâmetro, né, variando de 500 a 310 milímetros, tá? São estacas raízes, que dá esse potencial de prever entrar na rocha. Aqui é a dimensão do pilar, como eu falei, é um pilar que ele tem 2 metros por 0,60. E aqui nós temos a nova viga, né, o novo tabuleiro, onde nós temos a viga em concreto armado, junto com a laje, que será também solidarizada junto com o pilar na sua construção. A gente vai apresentar aqui um pouco mais à frente. Aqui, ó, um detalhe dos apoios, desses 3 novos apoios, que é o 48, 49 e 50, com as estacas que estão sendo construídas, e os apoios 51 e 47, que terão suas fundações reforçadas. Aqui o modelo computacional que foi desenvolvido aí pelo escritório de certificador, né? Eles usam esse modelo que se chama CSI Bridge, e aqui são algumas vistas que são produzidas pelo modelo em relação ao pilar, né? A estrutura do pilar e a estrutura do próprio tabuleiro, né? Consolidada aí pelas suas vigas e também por suas lajes. Aqui essa é a sobrecarga, na verdade, de multidão, conforme a gente falou, que é em torno de 0,5 tonelada por metro quadrado, já prevista em norma. Ela continuará sendo aplicada nos esforços
de cima para baixo. E aqui nós temos aquele esforço que foi apresentado, aquela carga que foi apresentada aqui na reunião do dia 20 de maio, onde para uma onda com recorrência de 100 anos, nós temos uma previsão, né, de baixo para cima da ordem de 6,6 toneladas por metro quadrado. Então, com essa composição de esforços, que houve a possibilidade dos engenheiros calculistas dimensionarem as novas soluções de reforço dessa plataforma. Então, aqui nós temos aí alguns gráficos também que foram tirados do modelo, como eles se comportam, né, com a conjunção desses esforços, né, ao longo do tabuleiro. Esse é já na parte central, ou seja, na maior parte do carregamento dessa estrutura hiperestática. Aqui os esforços já nos pilares, na verdade os pilares foram redimensionados para esses esforços também dessas ondas no sentido horizontal de carregamento. E aqui tirado do modelo também são o que a gente chama de as envoltórias de momento, os gráficos para dimensionar a estrutura de concreto armado. Aqui é o gráfico, na verdade, da envoltória de momentos somente com a carga de multidão, com aquela carga de meia tonelada por metro quadrado, como se comporta ela. E aqui já é com a nova pressão, né, de baixo para cima, com aquela onda de 100 anos, que você tem uma pressão, uma carga, né, de 6,6 toneladas por metro quadrado. No que vocês podem ver como se desenvolve o diagrama de momentos. Ele é totalmente diferente, né, do anterior, quando você tem uma carga de cima para baixo. Então você tem que trabalhar, na verdade, fazendo o projeto, reforçando não só a parte de baixo da viga, mas também, principalmente, a parte superior da viga e da própria laje. E aí o diagrama final, né, quando a gente tem todos os esforços envolvidos, e é isso que dá o resultado para que seja feito o dimensionamento em concreto armado. Aqui já é um modelo da sequência construtiva. Então, são nesse trecho, na verdade, para começar a construir, são elementos pré-fabricados, duas vigas que a gente chama de vigas T invertidas, né, que elas posteriormente serão solidarizadas no local em concreto armado. Ou seja, a armação de uma viga para outra, ela é solidarizada junta na parte de baixo e você faz essa concretagem ao longo de toda a extensão. Posteriormente, você tem o capeamento, ou seja, a laje de capeamento, no qual é uma laje pré-fabricada também, e você monta essa laje. Na verdade, aqui está a vista da armação da laje. E depois você vem com um capeamento em concreto, e quando é feito esse capeamento em concreto, você aqui já solidariza toda essa concretagem com os próprios pilares, com aqueles 3 pilares que nós vimos novos, né? E essa é a configuração final, como eu falei. Então, é uma solidarização nos 3 pilares, e aqui com os 2 pilares extremos reforçados. Bom, a obra de reconstrução, como eu falei, ela já foi iniciada, ela está sendo executada pelo consórcio construtor, formado pelas empresas com temática Comprejato, sem nenhum custo adicional aos cofres do município. Está sendo feito dentro das garantias que existem na obra. O saldo contratual de 10% previsto em lei continua retido, conforme tivemos o decreto sobre essa retenção. O prazo de conclusão previsto dessa reconstrução é agosto de 2016. E, paralelamente, também é importante frisar que tanto a COP quanto o INPH, eles continuam ainda com essa análise das ações de ondas nos demais trechos da ciclovia. Perfeito, vamos lá. Enfim, tirando o Ernesto, alguém tem entendido a aula de engenharia do Alexandre, eu vou passar a palavra para o Ricardo, que é o responsável. Basicamente, a gente já começou esse trabalho de reconstrução da ciclovia, nessa parte de limpeza.
enfim, em breve a gente deve estar vendo essas depois de monte, daqui a pouco a gente deve estar vendo as obras caminhando ali. Obviamente, isso resolve o problema da ciclovia para aumentar as sacas, mas, obviamente, ficou claro para todo mundo que a gente precisava de um sistema de monitoramento, né, que não dá para usar aquela ciclovia tão somente, enfim, mesmo que a ciclovia ficasse ali com aquelas ondas todas, as pessoas que trafegassem por ali sofreriam riscos. Então, nós estamos criando um sistema de monitoramento. O Ricardo é o sistema de monitoramento de ondas. O Ricardo é o responsável pelo Alerta Rio. Ele vai dar uma explicada aqui para a gente sobre como vai funcionar isso. Só o sobrenome, Ricardo, por favor. Dorce. Como? Dorce. D-O-R. D-O-R-S. Qual cargo mesmo? Diretor, coordenador? Coordenador do Alerta Rio. Pode falar no microfone. Tá ligado. Coordenador do Alerta Rio, Ricardo Dorce. Obrigado. O prefeito já mencionou, a prefeitura está fazendo gestões e estudos para a instalação desse sistema de monitoramento, baseado em recomendações tanto do INPH quanto também da COP, nossos parceiros aí nesses estudos. E a ideia então é capacitar o Centro de Operações a monitorar e a interditar quando for necessário a ciclovia ao uso de ciclistas e de pedestres, né? E esse monitoramento, esse sistema, ele vai ser feito em etapas, e a etapa inicial a gente já vai montar com 2 boias que são chamadas wave riders, né? Que elas monitoram a altura, a direção, a temperatura da água, enfim, dão várias informações sobre as condições marítimas. 2 delas já existem na entrada da Baía de Guanabara. Está em processo de aquisição e estudo, mais 2 para refinar depois o estudo e nos dar uma melhor ideia das condições, em especial para aquele litoral na parte da ciclovia. E uma informação importantíssima nesse sistema serão os avisos de ressaca que já são emitidos pela Marinha do Brasil, e que o Centro de Operações também já utiliza para repassar as informações, tanto dentro da Prefeitura quanto para a população de um modo geral. Então, unificando essas informações de ressaca com as informações das boias e também através de instalação de câmeras que vão ser colocadas na ciclovia, nós vamos ter condições aqui no Centro de Operações de fazer um monitoramento bastante efetivo que visará então impedir que essas pessoas utilizem nos momentos de perigo potencial. A interdição vai ser feita através de fechamentos dos pontos de acesso. São 8 pontos de acesso principal e mais um complementar. Então, os 9 pontos serão colocados ali cancelas ou correntes metálicas com placas informativas. E também serão utilizados sinais luminosos que serão acesos remotamente aqui a partir do centro de operação, de modo a ficar bem claro que está proibida a utilização naquele período. Isso aqui são algumas dos estudos de placas que a gente está fazendo no momento, poderão ser utilizados lá nesse sistema. Então seriam as placas informativas, junto com os postes, né, onde vão ter luzes vermelhas indicativas de interdição, as placas de interdição nos pontos de acesso, câmeras de vídeos instaladas de modo que a gente consiga não só visualizar as condições do mar em relação à ciclovia, como também se foi eventualmente ultrapassada a barreira, né, está sendo indevidamente utilizado por algum ciclista ou pedestre, né. Esses são os 8 pontos principais, né, para ter uma ideia. Eles só vão até então aquela parte do início ali da Niemeyer, do Vidigal, onde a partir daí então a ciclovia ela utiliza basicamente o calçamento já existente e não tem risco em relação ao mar de ponto.
Basicamente isso. Bom, enfim, vamos abrir para a pergunta agora, tentando resumir um pouco a ópera aqui. Então, esses estudos, ou essa solução encontrada, ela é fruto de uma consultoria externa, de uma auditoria, o nome se quiser da COP NPH, enfim, o projeto é desenvolvido a partir disso. A gente tem essa figura de uma espécie de checagem e rechecagem do projeto, tem o envolvimento de engenheiros do município, de engenheiros da própria empresa responsável pela ciclovia, com essa checagem, essa rechecagem por parte do escritório Casagrande aí. Enfim, obviamente, além de terminar e de concluir a obra de forma que essa onda centenária não admita que essa tragédia do Gogô, que a ciclovia caia por isso, nós vamos estar instalando também um sistema de monitoramento, obviamente alertando as pessoas a partir aqui do centro de informações de quando ela pode ou não ser utilizada, né? Nós já temos 2 boias existentes, são da Marinha, essas boias já se comunicarão aqui com o Corma, nós vamos adquirir mais 2 boias para sofisticar, aprimorar ainda mais esse sistema de monitoramento de ondas. Essas 2 boias servem não só para a ciclovia da Niemeyer, mas vão servir também para casos de ressacas na costa da cidade. Talvez esse nunca foi um tema no Rio de Janeiro, né? Essa é que é a verdade. Não são poucos os casos na história da cidade de pessoas que morreram porque estavam vendo ressaca, enfim, encostado numa pedra dessas, né? Isso é, infelizmente, algo que de vez em quando se noticia, mas sempre foi tratado muito como fenômeno da natureza, a não ser a boa vontade da imprensa, sei lá, o Bom Dia Rio, que vai lá e diz, olha, não fique aqui que tem um risco. Então, a nossa ideia é poder avançar a partir aqui do centro de operações e mais um monitoramento que o centro de operações faça, alertando a população, nesse caso de ressaca, como aquela que a gente está vivendo nos últimos dias. Está aberto aí para perguntas. Prefeito, além do trecho... Peraí, claro, Essa rechecagem que foi feita no projeto não encontrou nenhum outro ponto que precisa de reforço para que não venha acontecer novamente em outros pontos? olha só, essa rechecagem, ela é feita, essa rechecagem do projeto de engenharia para esse trecho. Só esse trecho? Isso. O que nós estamos fazendo ainda, não encerramos o trabalho da COP e do NPH, é fazer batimetria de toda essa ciclovia, de todo aquele fundo ali, enfim, estudar. A princípio não tem nenhum trecho que apresente esse risco que aquele trecho apresentava, mas esses estudos continuam em relação aos outros trechos. Estão sendo feitos ainda? Estão sendo feitos aí e vão continuar sendo feitos. Era essa aquela pergunta, então. Então não dá hoje para dizer que toda a ciclovia é segura? Olha, quer responder? Bom, em relação à segurança total da ciclovia, como a gente já falou, o trecho hoje já está liberado entre o Leblon ao Hotel Vidigal, e nós não temos nenhum tipo de problema estrutural relacionado às ondas, né? Nesse outro trecho, nós vamos garantir toda a segurança nesse ponto, que já está em início de reforço, e com os fechamentos em termos de ressaca, que a gente garante realmente a segurança para os usuários da ciclovia, os pedestres e os ciclistas, tá? E como o prefeito falou, nós ainda, na verdade, dependemos dessas informações finais dos estudos de ondas ao longo do resto da ciclovia, principalmente entre São Conrado até o Vidigal, para que a gente possa, de fato, garantir de forma segura tudo que nós estamos falando aqui. Qual é o prazo para que esses estudos, atestando a total segurança da ciclovia, sejam feitos? A informação ainda deve depender em torno de prazo 60 dias ainda para frente. Então a ciclovia não vai ser aberta? Não, ela pode. Ernesto, assim, você tem um estudo que mostra, você tem análises feitas anteriormente que mostram que não tem esse risco nos outros trechos. Esse trecho já tinha sido objeto de uma atenção especial, né? Tanto que ele tem, acho que isso foi bem esclarecido até pelo próprio Instituto Carlos Évora, né? Tanto que ele tem as vigas, essa força horizontal da onda nas vigas, né, nas colunas, ela foi reforçada e prevista. O que não se previu era aquela força vertical. Então, obviamente, isso tudo foi feito em relação ao resto da ciclovia, mas se mostrou que não se tinha confiabilidade total. Então, a grande segurança que a gente tem é, ao ser aberto, só o será com esse batimento todo feito e com a sinalização dizendo, olha,
se tiver uma ressaca, a ciclovia vai estar fechada. Pronto até as Olimpíadas? Olha só, eu sempre disse que esse é um desejo, né, uma vontade. Né? Acho que a cidade passou por transformações importantes. Seria muito triste a gente ter aquele acidente ali, marcado. Aí, em paralelo a isso, não permitir que os turistas, que aqueles que nos visitam, desfrutassem de uma ciclovia tão bonita. Agora, de novo, a gente vai fazer isso com toda a segurança. Então, enfim, o prazo é o mês de agosto. Pode ser que no mês de agosto você ainda tenha Olimpíada, pode ser que não. Né? Então, nós não estamos pautados pela Olimpíada. Eu sempre disse que eu gostaria que... Eu queria tirar uma dúvida que é o seguinte, o monitoramento da ciclovia vai levar ainda em torno de 60 dias. A gente está incluindo também a ciclovia, o trecho também do Joá, ou não nesses 60 dias, ou esse trecho vai ser liberado. E a segunda coisa, é a seguinte, vocês vão começar a restaurar esse trecho que apontaram que existia problema. E se por acaso o outro trecho, vocês identificarem que tem algum problema para ser resolvido, será que não existe o risco dessa obra que está sendo feita agora ter que ser refeita para revisar a solução de engenharia, se o outro trecho tiver que passar por alguma modificação, seja de traçado, seja de carga, enfim? Em relação à ciclovia São Conrado Barra, eles estão fazendo estudos ali também, o IPH está trabalhando agora, aquele trecho ali no Pepino, né? E, a princípio não apresenta problema, mas você tem aquela subida ali, como pode o mar chegar ali, nós estamos checando e rechecando. O trecho não tem problema, ele é todo do viaduto pré-existente. Então, provavelmente a gente vai abrir aquilo ali antes, né? Em se confirmando que não há nenhum problema ali, que é o que se espera, o que está apontando até agora, nós abriremos a ciclovia São Conrado Barra da Tijuca antes desses 60 dias. Em relação aos outros trechos, não, né? Você tem a solução para aquele ponto ali, que é o ponto crítico. Se for identificado algum outro ponto, nós vamos abrir a ciclovia, né? E vamos resolver esse outro ponto crítico. Com esse relatório final já dá para apurar as responsabilidades, inclusive, da Prefeitura nisso, prefeito? Olha só, esse trabalho é um trabalho muito de investigação policial, enfim, e eu acho que os elementos colocados por esses estudos da Prefeitura ajudam muito nessa investigação. Né? Eu sempre disse aqui, que é óbvio que há uma responsabilidade da Prefeitura, essa responsabilidade existe, é uma responsabilidade mínima política, mas você tem alguém que chegou ali e assinou e se responsabilizou pelo projeto. Né? A discussão que estava tendo é o seguinte, era o projeto básico ou o projeto executivo, né? Que devia ser considerado. Eu sei ser engenheiro, eu acho sempre que o básico é o básico e o executivo é o detalhe. Né? Portanto, me parece que o projeto executivo vem depois do básico. Portanto, ele que deve trazer o detalhe das coisas. Mas, de novo, isso é um trabalho de investigação policial que eu espero que aponte CPF. Né? Eu quero aqui fazer de novo a crítica ao CREA, que fez ali, acho que no Jornal Globo, numa matéria do Jornal Globo, acho que apresentou, olha, enfim, o problema é esse aqui, ficou no CNPJ. Né? E aí parece que deram 6 meses para fazer a análise de quem era na física responsável. Essa é uma cultura brasileira que tem que mudar. As pessoas são responsáveis, né, pelos projetos. Todo projeto de engenharia, ele tem algo que eles chamam de ART, que é a responsabilidade técnica. Né? E essa responsabilidade técnica é quem, em última instância, quem fez esse prédio aqui. Né? Quem faz um prédio, a prefeitura, por exemplo, não fica checando se as colunas, quando ela aprova, dá uma bits para o prédio, se as colunas vão aguentar. Teve lá um engenheiro que assinou a tal da RT e ele é o responsável técnico. Se aquela coluna cair, é a responsabilidade dele. Essa é parte da premissa da declaração dada por esse profissional. Então, você tem claramente profissionais que assinaram ali, esse nome sob conhecimento da imprensa. Como eu não quero aqui fazer nenhuma acusação prévia, mas me parece que não é difícil chegar ao CPF, né, de quem responde por isso. Não dá para ficar na culpa do mundo. Né? Então, a culpa política é do prefeito, da prefeitura, enfim, já apanho politicamente por isso, merecidamente. Agora, tem uma responsabilidade objetiva. Né? Só recapitulando, refeito então esse trecho com os reforços que têm que ser feitos, não estando concluído ainda o estudo referente ao restante da ciclovia, ela será reaberta, mas com monitoramento para interdição em caso de Isso, estará concluído, né? E, de qualquer maneira, a ciclovia só será reaberta com esse monitoramento permanente que a gente possa apontar. Está fechado, não é para usar nesse momento. Fica mais claro.
só reabre a ciclovia se o monitoramento tiver sido concluído também do resto. Claro, claro. Agora, outra coisa. A Prefeitura aprovou o projeto, a GeoRio aprovou o projeto executivo dessa obra. Ali na apresentação está dizendo que essa recuperação da ciclovia seria feita sem ônus para o município. Mas a partir do momento que houve uma aprovação do município daquela solução técnica, a Prefeitura pode exigir que não haja custo adicional para ela para fazer esse reparo? Olha só, eu acho que além de eu E a achar GeoRio que vai pode, continuar monitorando? além de eu achar que pode, você não tem contestação da empresa de engenharia e, enfim, é responsável por executar a obra. Então, que bom que ela não está contestando. E a GeoRio vai continuar? Entregar essa obra para a mesma empresa que construiu isso, uma empresa que não está podendo assinar o contrato com o até... Ela tem que terminar, até que se apure a responsabilidade. Eu não tenho, se você perguntar assim, meu ímpeto, meu desejo é declarar essa empresa inidônea no município. Isso eu já declarei algumas vezes. Mas a inidoneidade de empresa não é ímpeto e desejo do agente político. Ela tem que ter uma razão objetiva. Então, como eu disse, você tem um trabalho de investigação policial que vai apontar responsabilidades, objetivas. Entenda a responsabilidade objetiva, não restará, e mesmo que não tenha esse ímpeto, esse desejo do gestor político, isso vai ter que acontecer. Mas é seguro para a empresa que fez um projeto executivo errado fazer de novo essa obra? Ela não ela sabe, enfim, você tem um erro de projeto, ficou claro que foi um erro de projeto, não é um erro de execução, portanto, perdão, portanto, enfim, a gente vai, a obrigação dessa empresa é concluir o seu trabalho sem nenhum ônus para o município. Prefeito, Quem agora vai quem vai fiscalizar a GeoRio ainda? Nós temos os engenheiros da prefeitura, você tem, além da GeoRio, você tem a CGP, o Dantas, que está ali, que é a Coordenadoria Geral de Projetos do município, e além disso você tem esse trabalho dessa CQP, que é a Certificadora de Qualidade de Projeto. Você tem redundâncias e redundâncias Então acontecendo a aí. Coordenadoria Geral de Projetos ao lado da GeoRio e a CQP, é isso? Perfeito. Agora, conversando com muita gente, enfim, independentemente do prazo em que vai ser reaberta essa ciclovia, se é um pouco mais para agosto, após a Olimpíada, antes da Olimpíada, enfim, o estado é de aflição, de medo por parte das pessoas por conta do que aconteceu com a tragédia. O que a prefeitura vai poder fazer para reencorajar as pessoas a usarem esse trecho da ciclovia onde morreram 2 pessoas? É uma campanha, ou enfim, mostrar que passa por aí, que agora tem todo esse Acho que desde que tenha essas informações necessárias, desde você ter um monitoramento, eu tenho a impressão que as pessoas vão usar. O senhor vai andar de novo na ciclovia, como inaugurou? Oi? O senhor vai reinaugurar ela andando de bicicleta? Eu não andei porque eu estava com o pé quebrado, estava com o pé quebrado no dia. Esse escritório Casa Grande, que saiu de auditoria externa, Mas sou andaria, sim. isso foi custo também do consórcio? Não, isso é custo da prefeitura. Custando quanto? COP, INPH, Não, Casa CPP. Grande, Todos que Se somar junto, COP, COP, INPH. somando todo mundo. Eu não tenho isso, depois a gente passa isso no objetivo para não ficar chutando números. Só me esclarece uma dúvida. Esse trecho que vai ser reaberto é o trecho Leblon Vidigal ou Socorrado? até o fim, até São Conrado. É o trecho que passa ali pelo Joá inteiro, é isso? Não, peraí, estou falando de quê? Da obra da Niemeyer ou... Você tem 2 ciclovias, tem a ciclovia Leblon-Socorrado. Isso. E é que O aconteceu que assim. você está falando? Você está falando só desse trecho que caiu? O acidente aconteceu só nesse trecho. Ou ela de uma forma geral? Ou ela toda? Não dá para abrir a ciclovia, ela não pode... A ciclovia está aberta hoje entre o Leblon e o Vidigal. E o Vidigal, isso. Isso. Entre o Vidigal e São Conrado, está toda fechada. Aham. Até porque senão as pessoas vão ter que saltar ali num vão livre, né? Ou sair da pista. Então, esse trecho está fechado, está proibido para uso. Na hora que abrir, abre tudo. Ok? Você falou que foram 500 mil de gastos. Deixa a gente pra passar esses Casa valores. Blanca. Deixa. A Casa Blanca ele é o quê? Ele é uma O que é Casa Blanca? construtora? Casa o que ela Grande. é? Casa Grande é um escritório de As engenharia. famílias foram indenizadas, prefeito? Oi? As famílias foram indenizadas já? Isso está muito bem encaminhado. Prefeito, só fazer uma pergunta para o senhor, desculpa, eu deixei mais para o final por conta de outros aspectos, enfim. Você fala que eu falo demais, mas nunca termina a entrevista. Então, pode falar. A questão do velódromo, por favor, enfim, a notícia sobre o acabamento do velódromo, se vai Vai acabar, acabar. vai acabar. Vai acabar. Pintado externamente?
pintado, não é nem pintado externamente, ele tem na verdade uns brises lá. Mas com a estrutura completa. Costura completa, vai terminar inteiro. Agora, valor. Então, mas o que que houve? Por que foi ventilada essa notícia hoje? O que que Não houve? sei, alguém falou isso para o Anselmo, que é um sujeito maravilhoso, incrível, mas não chegou comigo. Porque qual é o novo prazo agora, prefeito? Porque eu lembro que o senhor falou que a segunda quinzena de junho seria o prazo para... Não, ele termina, olha, a gente vai ter o evento teste no dia 25. Ele estará em condições de uso no dia 25 de Mas junho. não completo. Oi? Mas Para o completo. evento teste, não. Para o evento teste não vai ter coisa de detalhe funcionando, mas a parte mais importante está... Porque, por exemplo, aquilo que mais impacta para nós, né, nem sempre é a parte mais importante de uma obra. Então, eu insisto sempre isso com o nosso pessoal, que é uma coisa estética. Né? Por exemplo, esse brise da fachada, né? Ele está sendo colocado para a gente tentar terminar ele todo até o dia 25. Se não tiver todo terminado, vai estar boa parte. Mas ele é irrelevante para a utilização no evento teste. O evento teste serve para testar mais a pista, que está totalmente colocada, as cadeiras vão estar colocadas, né? Já estão se construindo as arquibancadas provisórias. Se você olhar para o campo de jogo, lá para o Field of Play, né? Ali está praticamente tudo pronto. A iluminação está colocada, a pista está colocada, as arquibancadas estão prontas, está faltando só colocar as cadeiras, as arquibancadas provisórias já estão sendo montadas. Então o campo, o ar-condicionado está instalado e funcionando já há algum tempo. Os acessos de atletas, tudo está pronto. Né? O que você falta é essa coisa do brise em volta, você tem faltando parte de material, tipo como é que chama? De acabamento. Você tem uma parte de incêndio ainda nas salas, quer dizer, você tem coisa mais de acabamento mesmo. Isso fica para depois do evento teste. Não, boa parte disso vai estar pronto até o evento teste, mas certamente para as Olimpíadas vai estar E tudo sobre a pronto. arena de Copacabana, prefeito, teve aquele embrolho aí nos últimos dias? Enfim, você teve quem está fazendo a arena de Copacabana é o comitê organizador, e aí, na verdade, o embargo foi um embargo sob o ponto de vista de licença ambiental. Corretamente, a SMAC fez, parece que resolveu agora à tarde. Não é um embargo sobre a questão de ressaca, de afetação. Prefeito, mudando de assunto também, sobre as notícias que saíram a respeito da OAS e Odebrecht estarem negociando relações premiadas em que falaria que sua campanha teria recebido dinheiro de Caixa 2. Já dei a resposta a esse respeito, né? E não vou especular em cima de especulação. Não, pois é, mas... O máximo que elabora é isso, né? Quer dizer, eu não sei Isso do que prejudica estão a sua falando. imagem? De que maneira que isso está prejudicando? Eu sou analista político, vai você análise política. Prefeito, só não entendi a questão da Copacabana. Já resolveu? Parece que a questão ambiental está resolvendo agora à tarde. Só em Copacabana, ali, o problema que houve esse fim de semana com a estrutura onde vão ficar os estúdios ali, que, enfim, as ondas derrubaram aquelas grades, isso não estava previsto? Isso não é com a prefeitura, tem que perguntar ao comitê organizador. Eles é que estão construindo aquela arena, tá? Aí eu já tenho que responder por arena demais. A única que eu não respondo é aquela ali. Quando o senhor fala que está resolvendo, prefeito, Copacabana, significa dizer que não vai ser um Isso. embrolho, Olha não vai só, ser um gente. problema para entregar Olha o só. equipamento. A prefeitura do Rio, a única coisa que ela tem que fazer ali é um licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental parece que não estava dado ainda, partes não estavam cumpridas e por isso houve um embargo na última sexta-feira. Parece que estava tendo uma reunião agora à tarde. É isso, Rafael? Teria feito. Tendo uma reunião agora à tarde na Secretaria de Meio Ambiente e parece que os problemas estavam sendo resolvidos para se liberar a retomada das obras. Em relação à estrutura em si, ressaca, isso aquilo não é para a prefeitura. Isso tem o comitê organizador que está construindo, ele que é responsável Agora, por isso. como é que Parece de aparece? fácil solução isso, prefeito? Desculpa, só para entender. Sobre o quê? Sobre as máquinas aí. Smart, sim, parece que sim. Parece que Agora funciona. só uma coisa para esclarecer, como é que a arena conseguiu ficar daquele tamanho e a prefeitura só descobriu isso na sexta-feira? Nós estamos falando de Copacabana. Olha só, você já tinha tido um embargo anterior, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, você está... Já tinha tido um embargo anterior. Você tem num processo de licenciamento ambiental, você tem várias etapas, né? E prestações de contas a serem feitas, informações têm que ser dadas, parece que eles não estavam cumprindo. E aí, enfim, a prefeitura, da mesma maneira que a SMAC faz com as obras do município, né, com as obras da Secretaria de Obras, faz com as obras dos outros. Você acha que a SMAC volta e meia não cobra alguma coisa do Alexandre lá, não vai embargá-lo? Acontece também. Mas é tamanho de obra, é estrutura, tubular, monta, desmonta? Não sei. Prefeito, Obrigado, gente. prefeito, só mais uma última pergunta. Uma das preocupações dos especialistas de segurança nos jogos são esses ataques individuais, como esse de Orlando. Um episódio como esse preocupa? Como é que o senhor reagiu a isso? Olha só, eu acho primeiro, tem que estar preocupante muito para quem está disputando a Copa América. Né? Outro dia a seleção brasileira teve que deixar de treinar numa universidade por risco de tiroteio. Né? E estão tendo jogos na Flórida, salvo engano meu. Né? Não sei se na cidade de Orlando especificamente.
Então, esse é um risco que tem nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar, lá talvez mais do que aqui. E o sistema de monitoramento de ondas vai ser implementado já a partir de quando? Já tem uma previsão? Ele já existe, tá? A gente vai sofisticar esse sistema. Mas começaria a funcionar Até quando? comprar essas sondas ainda da gente exterior, não é isso? Doze. Quer levantar ou quer ficar mais? Que ele tem